Boa noite, povo de Deus, graça e paz, louvado seja o Senhor, por mais uma vez estarmos aqui juntos, nós daqui, vocês daí, mas todos no mesmo espírito de adoração ao Senhor. Que o nome dEle, somente o nome dEle, seja exaltado, seja glorificado na noite de hoje. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o nome do Senhor seja engrandecido. Vamos ler a palavra de Deus aqui no Salmo 40, versículos de 1 a 5. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia a leitura sagrada, que diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Que verdades lindas, né? Que verdades maravilhosas nós acabamos de ler nesses 5 versículos, e que assim seja na nossa vida, meus amados, né? Que a gente espere no Senhor, que a gente confie num Deus que é grande e que faz coisas grandes e coisas grandiosas. Engrandecido seja Deus. Vamos orar, queridos. Baixe sua cabeça, eleve seu pensamento ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai santo, Deus amado, nos dirigimos a Ti em oração nesse momento, ó Deus, para, ó Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E pedir ao Senhor que tome a direção deste culto, abençoando as nossas vidas, ó Pai, e que todas as partes, cada momento desta celebração, possa alcançar o coração do Teu povo, ó Deus. Fala conosco, Senhor, na noite de hoje. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor com música, adorar ao Senhor cantando. Vamos ouvir então essa dupla linda e querida, que nós amamos de coração, né? Vamos ouvi-las então, minha querida Axa e Manu. Oh, vamos cantar. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens,
Vamos fazer um momento de confraternização, né? Abraça aí o irmão que está ao seu lado, dê um beijo nele e diga que eu te amo em Cristo Jesus, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. glória a Deus. Tá tão bom, acabou, né? Louvado seja Deus. A igreja, ela é uma grande família. E ela se parece muito com uma família, vamos dizer assim, uma família nuclear. Ela tem diversidade, ela tem divergências, ela tem papéis definidos, mas todos se amam, todos se cuidam um do outro. Assim funciona a igreja, assim funciona uma família. Somos o corpo de Cristo, a igreja santa e gloriosa do Senhor. E como família, precisamos estar ao lado daquele que precisa de nós, precisamos chorar com os que choram, precisamos nos alegrar com os que se alegram, e assim a gente vai cumprindo o nosso propósito até a volta do Senhor.
Meus queridos, esse é o nosso momento de intercessão, nosso momento de oração intercessória, e nós queremos, mais uma vez, clamar ao nosso Deus pela nossa vida, clamar ao nosso Deus por esse momento em que a gente está vivendo. Não está sendo fácil para ninguém, todo mundo está já naquele limite, né? Psicologicamente, emocionalmente, e a gente precisa estar seguros em Cristo, como diz o tema dos jovens, né? Firmados em Cristo, para que a gente suporte essa fase. É uma fase de aprendizado, é uma fase de crescimento também. A gente tem que aproveitar esses momentos para crescer um pouco mais. A gente tem orado, a gente tem pedido, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Ele já tem ouvido a nossa oração, Ele já tem nos guardado, Ele já tem cuidado de nós. E eu sei que Ele vai ouvir também a oração e que nós temos feito para que Ele resolva logo isso tudo. Dê um basta nisso tudo. E no tempo dele vai chegar. A gente já está sentindo falta de se reunir, de estar junto aqui no santuário. Mas também vai chegar o tempo, vai chegar o momento. A gente está se preparando para isso. A gente está buscando se organizar para muito em breve a gente voltar a se reunir, não como antes com a igreja com 150 pessoas, 140, mas pelo menos com grupos menores. E tenho certeza e creio que em breve estaremos assim fazendo, né? Então vamos continuar firmes, orando, cultuando, adorando, cuidando um do outro e confiantes de que Deus vai estar nos mostrando o momento exato de assim fazermos. Vamos orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelas suas necessidades, aquela necessidade que está no seu coração, que eu não sei qual é, mas Deus sabe do que está no seu coração, o que tem te incomodado, o que tem te tirado aquele momentinho de sono, né? Deus sabe, e Ele pode agir na sua vida. Vamos orar pelas transmissões, que tem sido um desafio, a cada transmissão um grande desafio para nós. Temos várias dificuldades que surgem, mas Deus tem nos abençoado, não temos do que reclamar não. Mas vamos continuar orando, buscando de Deus orientação, né? Vamos orar então, queridos. Em casa, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, eu só gostaria que todos tivessem esse momento de reverência e de oração. Não importa a posição do seu corpo nesse momento, mas importa a posição da sua mente, do seu coração diante de Deus. Que seja uma posição de humildade, de simplicidade, de dependência, de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor. Oremos então. Pai querido, Pai amado, na Tua presença nós entramos mais uma vez em oração, Pai. Primeiramente, Senhor, para confessar os nossos pecados, ó Deus. Mesmo aqueles que nós não verbalizamos, mas que em pensamento nós confessamos a Ti, ó Deus. Esse momento também, ó Deus, em que nós pedimos perdão e misericórdia ao Senhor pelas nossas vidas. Somos falhos, limitados, e a nossa limitação, as nossas falhas, às vezes são mais evidentes do que a nossa força, a nossa dependência de Ti. Por isso pedimos ao Senhor que nos perdoe e que tenha misericórdia de nós, Pai. Queremos também ao Senhor nesse momento apresentar a Ti a nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Nós agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, ó Deus. Agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo pão que comemos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela Tua igreja, agradecemos ao Senhor pela internet, por essas transmissões que têm sido possíveis nesse momento. Agradecemos ao Senhor principalmente pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, ó Pai.
queremos também, ó Deus, apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Ó Deus, som do coração do teu filho, da tua filha, Pai. Som do coração daquela irmã que está aflita com algum problema na sua família, com algum problema na sua vida pessoal. Leva uma palavra de consolo, de fortalecimento, de fé, de esperança, Senhor. Som do coração daquele irmão, ó Deus, que tem passado por dificuldade, seja financeira, seja na área da saúde, seja emocional. Leva, Deus, uma palavra de consolo ao seu coração também, Senhor. Ó Deus, ser com aqueles casais que estão enfrentando dificuldade. Ó Deus, não permitas que o laço do inimigo atrapalhe os relacionamentos, ó Deus, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Repreende toda a seta do mal, ó Deus, contra os casais da tua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos também, ó Deus, colocar diante de Ti aqueles irmãos que estão desempregados, aqueles que passaram por dificuldade agora nessa quarentena com as suas empresas. Que o Senhor possa estar abrindo a porta, Pai. Que o Senhor possa permitir a volta do funcionamento da economia, para que os Teus servos tenham o sustento do cada dia, Pai. Ó Deus, abençoa-nos como nação. Abençoa-nos, ó Deus, como munícipes, para que, ó Deus, venhamos a passar por esse vale que temos enfrentado nos últimos 6 meses, ó Pai. Tem sido um grande desafio para todos nós, Senhor. Mas eu sei, eu tenho convicção, porque a minha fé me garante uma confiança em um Deus que é todo poderoso, que tem tudo sob o seu controle, e que vai botar a sua mão sobre este mal, essa moléstia que tem nos atingido nesse tempo, nessa geração, e vai mandá-la embora do nosso meio, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, porque o Senhor já fez isso muitas outras vezes na história, e não será diferente agora. Mas que aconteça, Deus, para que nós tenhamos uma experiência contigo, ó Pai. Para que sejamos dependentes de Ti totalmente, plenamente, Senhor. Que aprendamos com tudo isso a confiar e a depender totalmente de Ti, Senhor. Continua conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você crê? Então descansa no Senhor. Não se desespere, viu? Vai passar. Eu tenho certeza que vai passar, sabe por quê? Porque eu li as últimas páginas da Bíblia, e ela nos garante que vai passar. Louvado seja Deus. Vamos cantar? Menina Axa vai reger agora um hino do cantor cristão. E você já esteja aí preparado, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, que nós vamos daqui a pouquinho ter a exposição da palavra do Senhor. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu
promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Deus abençoe a menina Axa. Vamos para a palavra do Senhor? Todo mundo abrindo aí Colossenses capítulo 1, verso 24, a Colossenses capítulo 2, do 1 até o verso 5. Que diz o seguinte, todo mundo abriu aí já a sua Bíblia? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Nós vamos ter só mais uma breve oração, pedindo ao Senhor que fale conosco por meio da sua palavra. Pai querido, Pai santo, Deus amado, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pedimos orientação do teu Espírito, pedimos, ó Deus, iluminação do Senhor para entendê-la, para transmiti-la, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor, né? No Cristo revelado, nos alegramos das aflições do ministério e anunciamos a firmeza nele. No Cristo revelado, nos alegramos nas aflições do ministério e anunciamos a firmeza nele. Meus queridos, a gente vinha falando no capítulo anterior, semana passada, sobre a insatisfação do apóstolo Paulo
acerca de algumas doutrinas estranhas que estavam tentando penetrar na igreja de Colossos, como alguns judaizantes e o gnosticismo. E Paulo vai chamar a atenção para a suficiência de Cristo, nos mostrando que Cristo ele é suficiente, a sua obra é plena, ela é suficiente. E então não precisamos de divagações filosóficas ou de qualquer outro subterfúgio ou caminho para chegar à salvação, porque Cristo, a sua obra, ela é suficiente, ela é perfeita. Nós não precisamos então de nenhuma outra doutrina que não seja a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo. A pregação de alerta do apóstolo Paulo acerca da suficiência de Cristo, então, nos fazendo renegar as divagações, as falsas doutrinas, das filosofias, dos gnósticos, dos judaizantes, deve então ser evidenciada, deve ter marcas claras e evidentes por meio da nossa vida e por meio do ministério, no entendimento da revelação plena de Deus. É preciso entender a revelação plena de Deus em Cristo Jesus. É mais ou menos isso que Paulo vai tratar nesse trechozinho que nós lemos. Podemos dividir esse trecho que nós lemos em 4 pequenas partes, em 4 partes menores. A primeira vai do versículo 24 ao versículo 25, que eu denomino de alegria nas aflições. Paulo externa em suas palavras a alegria nas aflições pela igreja e por Cristo. Olha o que é que ele diz: regozijo-me ou alegro-me, outra tradução diz isso, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Parece meio contraditório alguém dizer que fica alegre quando está padecendo, alguém dizer que está alegre quando está passando por aflições, mas é justamente isso que Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Entendemos nessa expressão de Paulo uma conexão ao próprio Cristo, ao próprio Cristo que padeceu, ao próprio Cristo que sofreu as aflições da cruz por amor a nós pecadores. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito lá uma expressão muito forte, muito significativa, para entendermos o que Paulo está dizendo. Lá João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia do cordeiro é a ideia do sacrifício. O cordeiro era usado para ser sacrificado nos rituais, no templo, em Jerusalém. Mas aqui não está falando de um cordeiro animal, mas está falando do Cordeiro de Deus, o cordeiro que faria o sacrifício último, o sacrifício pleno. Por isso que não há mais necessidade de sacrificar-se animais ou qualquer outra coisa, porque o sacrifício de Jesus ele foi total. Então, nesse caso, o cordeiro é o próprio Cristo, o Cristo que se sacrificou por nós na cruz do Calvário, o Cristo que morreu, que sofreu as dores na cruz do Calvário. Aí quando a gente vai para Isaías, no capítulo 53, versos 3 a 5, nós podemos entender de maneira mais clara ainda, porque diz assim o versículo 3 a 5 de Isaías 53, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo sofreu as nossas dores, e assim como Cristo padeceu, a igreja também é chamada a padecer por Cristo, a padecer por causa de Cristo, por causa da sua mensagem. Jesus disse em Mateus 10, 22, 24 o seguinte: odiado de todos sereis por causa do meu nome. A mensagem é clara, do próprio Cristo dizendo que nós, os seus seguidores, seríamos odiados no mundo inteiro por causa do nome dele. Ainda em João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, e muitas são as aflições deste mundo, que recai sobre a humanidade, mas principalmente sobre aqueles que reservam no seu coração a fé ao Deus único e verdadeiro e a Cristo, o nosso Salvador. Ou ainda podemos ler Mateus 5,10, quando Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados que sofrem perseguições. Bem-aventurados os que sofrem perseguições. Veja que o que Paulo disse de se alegrar, de se regozijar com as aflições, está em acordo com o que Cristo falou sobre a sua igreja. Que a igreja seria bem-aventurada quando sofressem perseguições. Ou ainda quando nós podemos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 11, que diz o seguinte: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles também foram. A imagem aqui é de que os santos que já estão lá devem aguardar de maneira ordeira, calmamente, a chegada dos seus irmãos que também morreriam, que também seriam mortos, que também seriam torturados, assim como eles foram. Entretanto, o nosso conforto é saber que o nosso sofrimento por Cristo é também o sofrimento de Cristo, porque o nosso sofrimento é sofrido também pelo nosso Senhor. Em Atos 9, versículo 4, o Senhor declarou ao seu perseguidor implacável, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E achando Saulo que perseguindo a igreja, estava fazendo isso a serviço do Senhor. Mas ao perseguir o povo de Deus, ao matar o povo de Deus a pedradas, ao levar o povo de Deus a julgamentos injustos, Paulo estava perseguindo o próprio Senhor. Em saber disso, nos conforta o coração, porque na mão do Senhor está também toda a justiça. Então o apóstolo, ele tinha plena convicção de sua posição enquanto ministro. Ministro significa aquele que serve, o servo, o diácono. Ele tinha convicção da sua posição enquanto servo, servo de um Deus que estava pronto a sofrer, por Cristo, ele, Paulo. Por isso não seria motivo para desmotivar os irmãos, o fato dele estar sofrendo por Cristo, mas era motivo de encorajá-los a permanecerem firmes em Cristo, a permanecerem firmados em Cristo. Lembra da carta aos Filipenses que nós estudamos aqui poucas semanas atrás? A mensagem é: nas minhas aflições, que vocês sejam alegres e firmes
em Cristo. Podemos entender o sofrimento de Paulo em 3 perspectivas totalmente plausíveis para qualquer ser humano como nós somos. Na perspectiva de que esse sofrimento foi provocado pelos inimigos de Cristo. Os inimigos de Cristo e da sua igreja, eles nunca descansaram. Eles se levantam de época a época contra Cristo. Eles prendem os que creem. Eles perseguem não apenas de maneira ostensiva, mas perseguem com suas ideias, com suas ideologias, aqueles que creem em Cristo. Com restrições, com má alimentação, com desconforto e tantas outras coisas que podem ser. O sofrimento de Paulo também podemos entender na perspectiva do sofrimento provocado pelo cansaço do corpo. O cansaço do corpo como resultado de uma vida dedicada à pregação do Evangelho, percorrendo quilômetros e quilômetros a pé, para ensinar as verdades da fé. O corpo cansa, e Paulo sentia esse cansaço, apesar de ser um homem de muito vigor. E terceiro, o sofrimento de Paulo, entendemos também na perspectiva das lutas espirituais. Lutas espirituais enfrentadas no dia a dia, como ministro do Senhor, como servo do Senhor. Enquanto que para os gnósticos a ideia era fugir do sofrimento, o servo de Cristo faz o contrário, ele se alegra no sofrimento. É paradoxal, é verdade, mas a ideia do paradoxo é justamente essa relação maravilhosa com um Deus que é mistério. É um Deus que é mistério, a gente vai ver mais um pouquinho na frente. Mas esse sofrimento não é o fim. Não é o fim, sabe por quê? Porque nós podemos alimentar uma esperança de um futuro melhor, uma esperança de uma vida melhor. Olha o que é que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o quê? A justiça. Esse sofrimento, ele tem data marcada para acabar, porque nós aguardamos o cumprimento das promessas do Senhor de que no futuro nós estaremos na glória. Segundo ponto que destacamos nesse texto que lemos, são os versículos 26 e 27. A revelação do mistério de Deus. O sofrer em Cristo com alegria, com gozo, perpassa pelo entendimento e compreensão da revelação plena de Deus aos homens. Jesus Cristo, o homem. Se entendermos quem é esta revelação, quem é este Cristo, nós não temeremos a dor, nós não temeremos o sofrimento, nós não temeremos a morte, porque nele nós temos a convicção da vida eterna. Paulo chama essa revelação de mistério. Mistério, segundo o dicionário da língua portuguesa, é tudo cuja causa é oculta, desconhecida, incompreensível, inexplicável, enigma. O porquê está além da compreensão humana. Mistério é aquilo que não podemos compreender com a nossa mente humana. Está além da compreensão das ciências, sejam elas ciências humanas, matemáticas, filosóficas, sociais, médicas, biológicas, astronômicas ou qualquer outro ramo do conhecimento científico.
Não é possível entender esse mistério pela mente científica. O mistério dessa revelação em que Deus se tornou carne, que como está dito lá no Evangelho de João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, só é entendido, só é possível pela fé. Mas não é a fé qualquer, não é a fé cantada em versos e prosas pelos artistas populares. Não é a fé cantada por Gilberto Gil na sua linda canção da MPB, mas é a fé de alguém que experimentou, de alguém que teve um encontro transformador com este Cristo. Só mesmo pela fé para entender esse mistério revelado a nós, em que Deus se torna humano, em que Deus se torna carne, em que Deus habita no nosso meio. Paulo deixa claro que esse mistério aconteceu por vontade de Deus. Por vontade de Deus que nos revelou a riqueza da glória que é Cristo em vós. Esperança da glória. Que nos revelou Cristo em vós é aquele que muda os conceitos e as prioridades em nossas vidas. Que nos revelou Cristo em vós é aquele que vos fortalece a sofrer as aflições com Ele. Ele mesmo diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Não temas. Que nos revelou Cristo em vós é aquele que nos faz entender a revelação plena de Deus. Cristo em vós é aquele que nos renova a esperança de uma vida na glória eterna. Aleluia. Cristo em vós é o que nos possibilita aceitar, entender, compreender o mistério da revelação. Terceiro ponto, versículo 28 a capítulo 2, 1 a 3, é tornar esse Cristo conhecido por meio do ensino. Esse Cristo revelado, esse Cristo presente, encarnado, esse Cristo que sofreu, que morreu na cruz do Calvário, todos precisam conhecer esse Cristo pelo qual sofremos com alegria e nos foi revelado em carne e devemos anunciar ao mundo. Todos nós somos chamados a ensinar as verdades da revelação plena de Deus a todos. O apóstolo, ele é claro, ele é transparente ao declarar: primeiro, a quem anunciamos? Cristo. Admoestando todo homem em sabedoria, ensinando a todo homem em sabedoria, para o homem ser o quê? Apresentado perfeito em Cristo. Em Cristo somos justificados diante de Deus. O versículo 10 do capítulo 1 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Cristo revelado, Cristo ensinado a todos os povos. Paulo se posiciona como o ministro que faz esse trabalho sem temer as consequências dos homens. Ele estava preso, e a única razão de Paulo estar preso era porque ele anunciou esse mistério. Ele falou, ele ensinou sobre esse Cristo que é a revelação de Deus a nós. Esta é a razão de Paulo estar preso. Ele não teve medo. Ele mesmo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Antes de ser preso ele disse isso: eu não tenho a minha vida por preciosa. Os versos 29 a 2:1, ele se coloca como exemplo daquele que trabalha arduamente para que o ensino do Evangelho seja pleno a todos os homens. Os versos 2 e 3 deixam evidente o desejo do resultado que ele espera dos irmãos que estão firmados em Cristo. E qual é o resultado daqueles que ouviram, que aprenderam, que foram ensinados em Cristo? Para que seus corações sejam o quê? Consolados. Está aí nos versículos 2 e 3.
para que sejam quê? Unidos em amor, para que sejam enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos toda a sabedoria e a ciência. Nós não precisamos de nenhuma outra coisa para substituir a mensagem de Cristo, porque nele habita a plenitude, a totalidade de todo o conhecimento. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Ou seja, nós voltamos ao tema central da carta, a suficiência de Cristo em tudo e em todos. E por último, versículos 4 e 5, uma advertência a permanecer firmes em Cristo. Depois de ouvirmos uma exortação, depois de sermos ensinados sobre a revelação, depois de sermos encorajados a sofrer com alegria por Cristo, nós precisamos permanecer firmes em Cristo. A advertência de Paulo é que não sejamos enganados, pois mesmo ele estando ausente fisicamente, ele está presente em espírito e em oração por todos. Paulo não escreveu essa carta para a gente. Ele escreveu para a igreja de Colossos. E a igreja de Laodiceia, que estava ali também nas redondezas. Igreja que ele não conhecia. Ele não visitou essas igrejas. Mas ele cuidava daquelas igrejas. Assim como cuida de nós. Porque a palavra ela é inspirada por Deus. E ela serviu para aquela igreja. E ela serve para nós hoje. E essa advertência serve para nós, que permaneçamos firmes e fortalecidos em Cristo. Olha o que é que diz o versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não abandone Cristo por hipótese nenhuma. As adversidades podem bater à sua porta, o sofrimento pode chegar à sua casa, mas não abandone a Cristo em hipótese nenhuma. Sejam firmados nele. Aí vai seguir, a partir do versículo 7, na mesma lógica, mas trazendo outras imagens muito significativas sobre essa firmeza em Cristo. Louvado seja Deus por sua palavra. Que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Vamos cantar? Vamos adorar ao Senhor? Nós daqui, você daí, mas todos juntos, adorando ao Senhor, com alegria. Cristo, o mistério de Deus revelado, mas para nós não é mais mistério. Para nós é realidade, porque nós experimentamos e pelos olhos da fé, a fé sobrenatural que Deus nos deu, nós cremos nele de maneira incondicional, total, plena, absoluta. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita
ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Olha eu aqui. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Que sejamos renovados em Cristo todos os dias. Meus queridos, estamos encerrando essa celebração, desejando a você uma noite de muita paz. Lembre-se de dar o like na nossa transmissão. E você que nos visitou, que esteve aqui conosco acompanhando, Deus abençoe a sua vida e volte sempre, tá bom? O culto de hoje foi gravado, porque a gente ainda está com problema na internet. Mas já estamos mudando de fornecedor, que vai nos dar uma qualidade de internet melhor, né? Muito melhor, que vai ser por fibra ótica. Então, teoricamente, por fibra ótica não vamos ter mais variação no fornecimento da internet. E a empresa ficou de vir amanhã fazer a instalação. Cremos em Deus que venham, né? Se vierem amanhã, como combinado, domingo teremos nosso culto ao vivo normal, às 10 horas e às 18 horas. Se eles por acaso derem bolo na gente, né, a gente então vai ter que fazer gravado os cultos de domingo, tá certo? Então fique aí na oração para que Deus toque no coração do pessoal lá da internet e que venham amanhã à tarde, que nós estaremos aqui, e Arlen vai estar aqui a gente também comigo, né, para recebê-los e instalar a internet, e vai correr tudo bem em nome de Jesus, tá bom? Deus te dê uma noite de muita paz, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos buscar a face do Senhor. Deus santo, Deus amado, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela noite de hoje. Agradecemos por cada pessoa que nos acompanhou. Obrigado, ó Deus, por cada família. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos oriente, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos firmados em ti, ó Deus. Que nada venha nos separar do Senhor, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com os irmãos e com toda a igreja de Cristo, onde ela estiver reunida hoje e sempre. Amém. Um abraço, um cheiro do seu pastor, e até domingo, se assim ele nos permitir.